Aqui, agora, antes do culto, nós tivemos a oportunidade de estudar algumas passagens bíblicas acerca do assunto da fé. Então, o assunto essa noite é assunto de fé. O assunto que vamos tratar é o assunto da fé. E o título da mensagem é A Fé de um Soldado. A Fé de um Soldado. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo número 8, nos versículos 5 ao 13. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 13. 8, 5 ao 13. Quando vocês estiverem prontos, aí me falem para a gente. Mateus capítulo 8, versículos 5 até o número 13. Todos já encontraram? Mateus 8. Mateus 8. Mateus capítulo 8. Primeiro Evangelho. 10, 9, 9. Todos já encontraram? Deixa o irmão Paul. Deixa eu ajudar você a achar aqui. Peraí. Achou? Pois é, capítulo 8, versículos 5 ao 13. Assim diz a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiram: Em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse o Senhor ao centurião: Vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Palavra do Senhor. Essa passagem aqui é uma passagem muito importante, porque ela diz respeito a um homem que era um centurião. Ele tinha, nas Forças Armadas, ele tinha uma posição muito importante. Ele era um homem muito importante. Um centurião era um soldado romano de um escalão elevado. E ele era comandante de uma centena de homens e uma legião de soldados. Ou seja, ele não era um soldado raso, como se diz lá no Brasil. Ele ocupava uma função de alto escalão nas Forças Armadas. E é interessante a gente verificar como é que este homem, como é que ele se apresentou a Jesus Cristo numa atitude totalmente diferente de muitas pessoas que acham que são importantes no mundo e que, na verdade, porque eles acham que são importantes, eles assumem uma posição de muita arrogância. E é claro que ele era um homem de fé, porque senão ele não iria buscar Jesus. E a sua fé o fez humilde diante de Deus. Que coisa interessante, né? Então, é importante, a primeira coisa importante que a gente vê nessa história real é que ele
embora fosse um homem muito importante, ele não era uma pessoa arrogante. A fé dele o levou a ser uma pessoa humilde. E por isso ele buscou a Jesus e perguntou: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Veja só. Foi dessa maneira que ele chegou a Jesus Cristo. Ele não chegou a Jesus Cristo fazendo um monte de rodeios, nem se aproximou de Jesus para contar uma história bonita. Ele foi direto ao assunto. E é incrível que ele não estava pedindo algo para si mesmo. Ele não estava pedindo ao Senhor para que fizesse um favor para ele, ou para que o curasse. Ele estava pedindo por um servo dele. Né? E em algumas traduções diz escravo. Inclusive, numa das traduções em inglês, fala de slave. Então, não se tratava de uma pessoa ao mesmo nível dele, de quem ele pudesse tirar vantagem. Porque muitas pessoas, às vezes, se aproximam de Deus pedindo por alguém, porque eles querem alguma coisa em troca. Eles querem tirar proveito de alguma coisa. Não, aquele homem que era uma pessoa importante, né, na sociedade local, ele estava pedindo pelo seu escravo, pelo seu servo. Ou seja, o que ele poderia tirar de proveito de um servo? Então, ele buscou a Jesus Cristo. Então, o que isso demonstra? Número 1, demonstra que ele tinha compaixão. Demonstra que ele era um homem cheio de misericórdia. Ele tinha compaixão das pessoas. De outra maneira, não o faria. Compaixão e misericórdia pelo seu servo. E por isso, ele buscou a Jesus para curá-lo, para curar o seu servo. Então, ele era humilde, porque quando Jesus disse: eu estou indo para a sua casa para curar o seu servo, ele respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Imagina a atitude de reconhecimento e de humildade da posição dele diante do Senhor. Ele não estava se dirigindo a uma pessoa qualquer, ele estava se dirigindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante a gente observar a atitude dele, como a gente deveria, ou como a gente deve se comportar diante do Senhor, né? Porque ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Né? E essa foi a maneira como ele falou com Jesus Cristo. Mas ele não disse isso simplesmente por dizer. O que é impressionante é o fato de que esse homem reconheceu em Jesus Cristo a autoridade de ser capaz de curar o servo dele, ainda não estando presente, ainda que Jesus Cristo não chegasse lá no lugar em que estava o servo dele, ele reconheceu que Jesus Cristo tinha autoridade. E ele falou: basta que o Senhor diga uma palavra que eu creio que o meu servo será curado. Olha que coisa linda. Quantas vezes a gente vê pessoas que pensam que a cura pode se dar pelo fato de um ministro do Evangelho estar presente, ou pelo fato de um pregador estar presente, ou pelo fato... Não, isso é pela fé. Por isso é que nós estávamos estudando o assunto aqui. Ele cria em Jesus Cristo de tal maneira que não importava a distância. Não é? Jesus Cristo dissesse uma palavra, pela autoridade dele, ele tinha certeza que o seu servo teria sido curado. E é importante a gente lembrar o que aconteceu na época da criação. Lá, quando a gente vai ao livro de Gênesis, é lindo a gente ver que o primeiro passo, o que acontecia lá quando não tinha ainda esse mundo formado? Esse universo era todo de trevas, né? Não tinha a terra seca separada das águas, não tinha luz, não tinha nada. E a palavra de Deus, a autoridade de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela tem tanto poder que lá está relatado no livro de Gênesis: faça-se a luz, e o que aconteceu? E a luz se fez. Do nada, porque não havia nada ali, era um caos, era um verdadeiro caos, e do caos surgiu a luz, e a luz penetrou sobre as trevas, e não existe trevas que possam resistir à palavra de Deus,
ainda no meio do caos, porque onde existe a luz não há trevas. Não há meio das trevas se manterem, né? Não há meio das coisas estarem escondidas no meio das trevas quando a palavra de Deus, quando o poder de Deus se manifesta. Então, se a gente vê o que aconteceu na época da criação, faça-se a luz e a luz se fez, o que acontece? Aqui aconteceu algo parecido. O poder da palavra de Deus, o poder da palavra de Jesus Cristo, bastava que Deus desse um comando que ele seria curado. E falando-se em assunto de caos, eu estava conversando com uma pessoa, com um amigo meu ontem pelo telefone, e ele fez um comentário importantíssimo. Quanto mais caos a gente vê nesse mundo, quanto mais trevas a gente vê nesse mundo, basta olhar as notícias, a gente vê tudo que está se passando no mundo, né? Tem alguma notícia que a gente olha pela televisão de alguma coisa que está acontecendo? Não tem nada acontecendo de bom. Tudo que está acontecendo é de desgraça, de guerra, é de matança de inocentes, pessoas escapando daqueles lugares da guerra, enchendo. Falta de água, os rios. E agora o que aconteceu lá em Minas Gerais, em Mariana, aquele desastre ecológico que aconteceu, né, se a gente vê pela televisão, e está uma porção de gente perdida, uma porção de gente que não sabe nem onde está, porque o homem só faz destruir. Né? O homem, por causa do pecado, o homem só faz destruir as coisas que Deus criou. Então esse mundo, se alguém tem ilusão que esse mundo vai ter alguma coisa boa no futuro, como muita gente pensa, não, um dia vai ter paz nesse mundo, um dia vai ser Isso aqui não é um mundo perfeito, isso aqui não é o lugar que Jesus Cristo prometeu que era bom. O que Jesus Cristo falou um dia? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tereis aflições, né? Crede em mim. Porque é pela fé, é por crer no Senhor Jesus Cristo que a gente pode sobreviver no meio desse mundo de trevas. E eu falando com esse amigo ontem pelo telefone, uma pessoa que eu gosto muito, esse homem me disse assim, olha, você sabe de uma coisa? Para Deus, quanto mais caótica estiver a situação, como está lá no Brasil, aquele negócio de roubalheira, de corrupção, aquelas coisas todas, aquelas aberrações que a gente agora está vendo de uma maneira muito mais clara do que era no passado, né? Quanto mais caótica a situação for, a gente tem que apelar mais para Deus, porque Ele é o Deus que sabe como transformar o caos em benefício dos seus filhos e das suas filhas. Transformar a maldição em bênção, né? Hein? Transformar a maldição em bênção, né? Exatamente. Então o que passa? A gente não pode ter ilusões. Tudo que está acontecendo. Exato. E tudo que está acontecendo está escrito aqui que ia acontecer. As pessoas que se surpreendem pelas coisas que estão acontecendo é porque não conhecem o que está escrito na Bíblia. Porque tudo que está acontecendo, cada vez pior, está escrito. Mas Deus é o Deus que, do caos que existia no princípio, Ele transformou. Então, por que a gente não pode imaginar que Ele é o único que tem poder de fazer a luz penetrar no meio da escuridão em benefício dos seus filhos e das suas filhas? A gente precisa de ter muito claro, que está se tratando de dois mundos diferentes, de duas realidades diferentes. O reino de Deus, que já está na terra desde o tempo que Jesus Cristo veio, e o reino de Deus é composto pelos seus filhos e pelas suas filhas, ou seja, por aqueles que creem em Jesus Cristo, e o reino das trevas. Quem é o príncipe desse mundo que está escrito aqui? O príncipe desse mundo é Satanás. Então nós estamos num mundo de trevas e que o caos está aí, mas o Senhor é o Deus da história. Quando Ele mandou Jesus Cristo, na época que o Império Romano estava todo muito bem estruturado, muito bem organizado, etc., foi aquela época que Deus mandou Jesus Cristo para tirar o pessoal que estava buscando um rei, o pessoal que estava debaixo de opressão, o pessoal que estava em situação impossível de sustentar. Eles só faziam pagar impostos e mais impostos. O Império Romano só sabia fazer, era tirar dinheiro das pessoas e cobrar impostos, e as pessoas eram perseguidas. Então estava todo mundo esperando que viesse um rei, mas só que o rei que veio não era um rei para reinar na terra, é um rei que disse que
o reino dele é no céu. Então é esse o nosso Senhor. Nós estamos no meio E o reino é desse mundo. dessa tensão. Nós estamos num mundo de trevas, mas nós somos filhos da luz, filhos do Senhor, que é o Senhor da luz. Então, a nossa esperança não tem outra. Por isso é que hoje eu estou tratando do assunto de fé, porque para muita gente é impossível de entender isso, porque as coisas espirituais, está escrito na Bíblia, que só se pode discernir as coisas espirituais por meio do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus em si, não entende essas coisas. Você fala disso, a pessoa vai pensar que você é louco, você perdeu o sentido. Não é. As coisas espirituais só podem se discernir pelo Espírito. Então, quando aquele homem discerniu que Jesus era aquele que tinha o poder e a autoridade para curar o servo dele, aquele homem tinha identificado, né, reconhecido que aquele era o Senhor que tinha o poder de operar os milagres. É isso? Então, é por isso que ele reconheceu, pela fé dele que ele reconheceu. Uma outra coisa interessante para a gente observar é o seguinte: ele sequer era um judeu. Ele não era um judeu, ele não era daquele grupo de pessoas que conhecia da lei ou que professava a religião judaica. Ele era um romano, um gentio, né? E que, embora não tivesse no meio da religião, embora ele não tivesse, não se sabe se tinha ou se não tinha conhecimento da lei de Moisés, o fato é que ele creu no Senhor. Então, quando a gente fala de assunto de crer, veja bem, é muito importante a gente tomar cuidado para a gente não julgar as pessoas pelo que a gente vê. Às vezes uma pessoa que se parece, que não vem à igreja, ou que não se parece que está alcançada pela misericórdia de Deus, num determinado momento, Deus pode abrir a mente daquela pessoa, se revelar para aquela pessoa, e aquela pessoa, então, tem um encontro com Deus. Sem ter encontro com o Senhor, nós não temos relacionamento. É a mesma coisa que dizer o seguinte: eu conheço o presidente Obama, eu não conheço o presidente Obama. Eu ouço falar dele, eu vejo o presidente Obama falando na televisão, mas eu nunca encontrei com ele. É a mesma coisa, ouvi falar. O que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó? Ele passou todo aquele sofrimento, né? Os amigos dele chegaram para cada um tentar explicar o que estava acontecendo. Aquelas coisas que estavam acontecendo com Jó, não tinha nenhuma pessoa na face da terra que fosse capaz de trazer um conforto para eles, porque a mentalidade deles era a coisa da filosofia. Um veio com uma filosofia, amigos dele, que gostavam muito dele, mas acontece que no final da história de Jó, se vocês voltarem a ler o livro de Jó, como é extraordinário. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu a família dele que ele amava, tudo aquilo, mas no final teve um ponto em que ele encontrou com o Senhor e ele se rendeu diante do Senhor e disse assim: o que ele disse? Antes te conhecia de ouvir falar, de andar contigo. Ouvido falar de ti, mas agora eu te vejo com os meus olhos. Olha que coisa linda. De andar contigo também tem certas coisas. Né? Então aí ele orou pelos amigos, e em lugar de criticar os amigos dele que não tinham nada a ver com a religião, né, que foram lá falar de filosofia humana, ele orou pelos amigos. Como é que Deus mudou a sorte dele e deu a ele tudo em dobro do que ele tinha perdido. Então, esse é o Deus da fé. Tem vários exemplos na Bíblia que nos levam a entender qual é a chance que a gente tem de viver no meio desse caos que a gente vive. Né? Então, é importante também observar o seguinte: a autoridade de Jesus é totalmente diferente do conceito de autoridade dos homens. A autoridade de Jesus, ela é baseada no amor. Deus é amor. A autoridade de Jesus não é imposta pela força, não é imposta. Ela vem em razão, motivada pelo amor de Deus por nós. Então, qual o conceito de autoridade aqui no mundo? Qual o conceito de autoridade no mundo? É quem tem mais força. Quem tem mais força tem mais autoridade. Para você ter autoridade, você tem que mostrar força, mostrar que você é poderoso. Esse não é o meio como Deus lida com a gente. Então, essa é a coisa. A autoridade de Jesus é a origem de tudo, é a origem do seu poder. E
o amor dele, né, é o que motiva Jesus Cristo a curar não só aquele homem, mas também qualquer pessoa que busque do Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto a considerar. Então, ele acreditou, né, pela fé. As promessas do Senhor estão escritas na Bíblia. Tem muita gente que diz o seguinte: olha, eu não sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Eu preciso de pedir a Deus que me abra a mente para... A vontade do Senhor para nós está toda revelada aqui. Não existe nada que a gente precise de saber em termos da vontade de Deus que não esteja escrito na Bíblia. Eu já falei, eu acho que isso aqui, quando a gente pregou aquela série de mensagens no Salmo 23, não sei se há 2 anos atrás, o assunto é esse. A gente precisa de entender que essas coisas, elas são reveladas para nós, mas já estão escritas, porque Deus é tão maravilhoso. O pessoal da igreja primitiva, eles tinham aqueles rolos das escrituras do Antigo Testamento, que eram usadas nas sinagogas, né? Mas não tinham ainda, o pessoal do início do primeiro século, depois que Jesus Cristo veio, eles ainda não tinham a palavra escrita. Depois é que o Canon, que é as duas coisas juntas, o Antigo e o Novo Testamento, que é o que a gente conhece como a Bíblia Sagrada, né? Isso se formou, começou a se formar de maneira escrita por intermédio dos apóstolos. Porque antes, a tradição dos judeus, ou aquilo que Jesus tinha explicado, aquilo que ele tinha ensinado, passava verbalmente, passava oralmente de uns para os outros. E hoje nós somos privilegiados, porque tudo que a gente precisa saber sobre assunto de dinheiro, sobre assunto de família, sobre assunto de casamento, sobre assunto de pecado, sobre assunto de bênçãos, principalmente sobre assunto de bênçãos, se a gente for buscar, está tudo escrito na Bíblia. Não tem nada da gente ficar perdido. A gente só fica perdido se a gente não se dispuser a ler a palavra de Deus. Então, Deus deu esse privilégio da gente hoje ter a palavra dele de forma escrita, a revelação dele de maneira escrita. Então, as promessas dele estão escritas na Bíblia. E eu estou convencido que a nossa obediência a Jesus Cristo, ela não deve ser, a nossa obediência a Jesus Cristo, ela não deve ser pensada em termos de medo. Tem tanta gente que diz, olha, eu vou obedecer porque senão eu posso ser... mandado para o inferno. Tem gente que é mandado para o inferno, ou eu vou obedecer porque senão vai acontecer alguma coisa comigo. A obediência nossa deve vir e brotar no nosso coração por reverência ao Senhor. Reverência. Foi o que aquele centurião fez. Tudo que ele fez, ele não estava com medo. Ele podia ser criticado no meio das forças armadas lá, porque nem judeu ele era. Ele era um gentio. Ele podia até passar por algum tipo de crítica, mas ele, por reverência a Deus, ele se humilhou diante de Jesus Cristo. Então, a nossa fé e a nossa obediência não deve ser por meio de medo, mas sim por reverência ao Senhor e pela nossa fé. Então, como resultado daquilo que ele demonstrou diante do Senhor, então o pedido dele foi atendido. Agora é interessante dizer o seguinte: tem outra coisa na Bíblia, se a gente pega aqui o que está escrito aqui, junta com isso que está escrito aqui, não tem nenhuma contradição dentro da Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte, que aonde há amor, não há medo. Onde há amor, não há medo. Se a gente tiver com medo de alguma coisa, vamos pensar e rever por que a gente está com medo. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando para nos dar a segurança e a estabilidade e a certeza das coisas que não se veem. Porque a fé é isso, é a certeza das coisas que não se veem, ou seja, das promessas de Deus. Então, é isso aí. Onde há, guarde isso para a nossa vida, porque isso é importante. Aonde há, está lá escrito, onde há amor não há medo. Muito bem. Então, o que nós aprendemos na lição de hoje? O que nós aprendemos aqui? Número 1. A fé não é algo que nos leva a questionar por quê. A coisa mais comum que tem da nossa parte, dos seres humanos, é quando acontece alguma coisa estranha, quando acontece alguma coisa que a gente que não nos agrada,
a gente começa a questionar por quê. Ah, por que isso? Por que aquilo? Porque um dia desse eu ouvi de uma senhora de idade, ela dizer, quando aquele avião lá no Egito, foi aquele avião caiu, etc., no dia seguinte, a gente tinha o estudo bíblico domingo de manhã, ou 2 dias depois, ela chegou lá indignada. Como é que Deus permite que isso aconteça? Imagina, Deus é sempre o que é culpado das coisas, né? O ser humano, usualmente, o que acontece? Quando a gente pergunta o porquê e não entende, a gente tem que encontrar, a atitude do pecador é encontrar um culpado. Então, como a gente não tem ainda ninguém a culpar, porque não sabe se de fato foram lá os terroristas, então, por que Deus permite que isso aconteça? Se a gente for ver lá o que está escrito na Bíblia, a gente vai realizar que essas coisas todas horríveis que acontecem, elas acontecem porque é a nossa escolha. Se nós, aqui e no Brasil, hoje em dia, infelizmente já acontece a mesma coisa, se a gente expulsou Deus da nossa vida. Aqui, desde a década de 70, alguma coisa assim, Deus não é mais permitido falar de Deus na escola, não é mais permitido orar. Se a gente afastou Deus da nossa vida, se a gente afastou Deus da vida das nossas crianças, se a gente afastou Deus dos lugares públicos, se você for fazer um culto ali na praça, é capaz da polícia chegar e dizer, como já aconteceu com a gente lá em Los Angeles, olha, não pode não, porque está incomodando alguém. Então, o que acontece? Nós afastamos Deus, nós pusemos Deus à parte da nossa vida. Então, o que a gente espera? Em primeiro lugar do que Deus, incomodando alguém, colocando alguém em primeiro lugar. Pois é, mas acontece Nunca é um conservador que está incomodado, já falou, é sempre o liberal que é lógico. Que é incomodado. E a filha do Billy Graham, um dia, respondendo essa mesma pergunta, Annie Graham, é o nome dela, quando perguntaram essa história a ela, escuta, mas por que Deus permite? Ela falou exatamente isso que eu estou falando, eu não estou inventando, eu estou copiando o que ela falou. Aí, no final, ela falou, tá bom, nós afastamos de Deus de tudo, mas então ainda é tempo da gente se arrepender, ainda é tempo da gente, como nação, a gente se arrepender e voltar para Deus. Tem até um livro muito interessante, se vocês quiserem um dia ler, está lá escrito A Bíblia e o Futuro da América. The Bible and the American Future. Aquele livro é extraordinário, porque se nós, aqui na América ou no Brasil ou em qualquer parte do mundo, se a gente não voltar para Deus, se a gente não voltar para tomar como guia de vida, né, até os políticos e todo mundo, não voltar para as Escrituras, a gente está perdido. Voltar para a 2 Crônicas 7:14, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso é a primeira coisa que a gente aprendeu aqui, né? É não questionar. As coisas da fé não se questiona por quê. Isso é um problema que a gente não tem como questionar. Ou a gente crê, não tem uma posição neutra, como eu já falei. Ou a gente crê ou não crê. Não tem aquela em cima do muro. Então, o centurião era um cara de fé. Ele não questionou nada. Ele simplesmente cria e buscou o Senhor, independente do que pudesse ou não pudessem dizer a ele. E então, como não há essa posição neutra, nós acreditamos no poder e no amor de Jesus Cristo para curar as pessoas, como ele curou aquele centurião. Então, o Senhor quer que nós confiemos nele e que mostramos a nossa dependência. Por que nós oramos? Orar é um sinal da nossa humildade, de chegar diante do Senhor e mostrar a nossa dependência. De Senhor, eu preciso de Ti, nós precisamos de Ti. Então, é por isso que Jesus Cristo falou para o centurião, vá e seja feito para você da mesma maneira que você acredita que seria feito. Ou seja, crê e o Senhor fará aquilo que lhe compete. Amém? Amém? Então eu queria oferecer a vocês a oportunidade do seguinte, que a gente ore, primeiro ore pelas coisas que estão se passando, ore pela nossa nação aqui, ore pela nossa nação no Brasil, que a gente ore pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão perdidas neste mundo no meio do tiroteio, porque não tem esperança, não tem não tem a quem buscar, né? E também depois que terminar, quem sabe, depois que terminar o culto, antes de eu ir para o cafezinho, se alguém quiser que eu faça uma oração específica pela pessoa,
se tem aqui alguma salinha ou algum escritório, eu posso privadamente estar disponível para vocês para orar e interceder, assim como que aquele centurião fez, orar e pedir a Deus pela cura. Né? Então, vamos fazer aqui uma oração geral e aí depois a gente pode ir para o assunto particular. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Senhor, pela tua promessa, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo seu infinito amor, pela sua misericórdia contigo, Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor.